informação. Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica André de Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Depois de fechar agosto com alta de 5%, o preço do boi gordo se manteve firme nos primeiros dias de setembro no indicador CPEA-Exalc. O valor médio da arroba ficou em R$ 313. O Brasil vive a entre-safra da pecuária, quando a seca prejudica os pastos e a engorda dos animais, o que reduz a oferta. As exportações aquecidas também ajudam a explicar o aumento do preço do boi gordo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Pesquisa mostra alto número de brasileiros que já se endividaram para ir a shows. Um levantamento do Serasa, feito em agosto, revela que 24% dos cidadãos já contraíram dívidas para ir a apresentações de artistas. Foram ouvidas mais de 1.000 pessoas em todo o Brasil. A pesquisa descobriu que 44% dos entrevistados consideram o preço dos ingressos a maior barreira para ir a eventos musicais. Na sequência, vem a distância e a falta de tempo. 47% dos participantes do levantamento economizam com antecedência para garantir a entrada. Já outros 17% compram por impulso. Além disso, a grande maioria, 70%, dizem que vão a shows para ver um artista específico. 38% não se preocupam em pagar caro pelo ingresso para ver a apresentação que classificam como favorita. E mais, 23% dos entrevistados afirmam que já gastaram mais do que podiam em entradas para ver um artista ou em produtos oficiais do astro. Fora o ingresso, gastos extras também são frequentes. Em primeiro lugar estão alimentação e bebidas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A safra brasileira de café será a maior neste ano. Com a colheita encerrada em mais de 90% das plantações, a Conab fala em uma produção total de 55 milhões de sacas, alta de 1,8% na comparação com 2024, que foi ano de safra cheia. Acontece que o resultado do ano passado foi bastante prejudicado pelo clima quente e seco, que castigou os cafezais. Em 2025 serão 35 milhões de sacas do Arábica, queda de 11%, que será compensada por uma alta de 37% na produção de café Conilon, de 20 milhões de sacas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A cada 2 horas, um caso de envenenamento é registrado no Brasil. Na última década, foram 45.511 atendimentos em emergências da rede pública por essa causa e que precisaram de internação.
É o que mostram dados da Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Segundo o levantamento, a maioria dos envenenamentos foi acidental ou classificado como indeterminado. Porém, quase 3.500 pacientes hospitalizados via Sistema Único de Saúde sofreram intoxicação proposital causada por terceiros. De acordo com a série histórica, o Brasil contabilizou, em média, 4.551 casos de envenenamento por ano entre 2009 e 2024. São cerca de 379 registros por mês e 12,6 por dia. Significa que a cada 2 horas, uma pessoa deu entrada na emergência do SUS vítima de ingestão de substâncias tóxicas ou que provocaram reações graves. Envenenamentos por drogas e remédios estão no topo da lista. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil já soma mais de 124 mil farmácias em todo o território nacional. Cerca de 8 de cada 10 estabelecimentos do setor são micro ou pequenas empresas. E, de acordo com o Sebrae, apenas este ano, considerando os 7 primeiros meses do ano, 5.814 novos pequenos negócios foram criados nesse segmento, que se mantém aquecido apesar da grande quantidade de estabelecimentos que já existem. E com a demanda mais alta por medicamento e produtos de saúde, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, projeta alta no faturamento do setor este ano. A expectativa é de ganhos na casa dos 200 bilhões de reais, praticamente o dobro dos 103 bilhões registrados no ano passado. Da Rádio 2, Milena Abreu. Os furtos de energia elétrica custaram mais de 10 bilhões de reais ao Brasil no ano passado. De acordo com o relatório da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, os famosos gatos de energia, como são chamadas as ligações irregulares, geraram prejuízo de 10 bilhões e 300 milhões em 2024. Esse tipo de problema é registrado principalmente no mercado de baixa tensão, ou seja, em casas, pequenos comércios, escritórios e pequenas indústrias. Além de ser crime, o furto de energia sobrecarrega o sistema, aumenta o risco de acidentes e acaba encarecendo a conta de luz de quem paga corretamente. Só no ano passado, segundo a ANEEL, as interrupções no fornecimento por roubo de energia somaram 88.870 episódios. Cada uma dessas interrupções com duração média de 8,6 horas. Além disso, entre janeiro e dezembro de 2024, de acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, 45 pessoas morreram e 69 ficaram feridas em acidentes ligados a ligações clandestinas. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus acusados de serem o núcleo principal de uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Como os advogados de defesa dos 8 réus já foram ouvidos, as sessões marcadas para essa semana devem ser dedicadas aos votos dos 5 ministros que compõem a primeira turma do STF, que é responsável pelo julgamento. O primeiro a votar será o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo. A previsão é que seu voto seja longo e detalhado e que ele se manifeste pela condenação dos envolvidos. Depois de Moraes, votam nesta ordem Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, Cristiano Zanin. Estão programadas ao todo 7 sessões, 2 nesta terça-feira, no período da manhã e da tarde, uma sessão na manhã de quarta-feira, 2 sessões na quinta e outras 2 sessões na sexta-feira, dia 12 de setembro. Para que sejam condenados, os réus precisam dos votos de pelo menos 3 dos 5 ministros que participam do julgamento. Da Rádio 2, Milena Abreu. A safra brasileira de trigo será menor em 2025. A colheita esperada pela Conab é de 7.811.000 toneladas, 1% a menos que no ano passado.
A tendência é de uma área de cultivo 16% menor, porém com um rendimento 19% maior, de 3 toneladas por hectare. A projeção, vale lembrar, já foi melhor e diminuiu ao longo das últimas semanas. Ela pode cair ainda mais após problemas climáticos, cujos impactos devem ser sentidos com o andamento da colheita. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Mesmo com o PIX, volume movimentado por cheques compensados no país segue em alta. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, no primeiro semestre de 2025, o volume de cheques compensados no país chegou a 50 milhões de folhas. Elas representaram 211 bilhões de reais em volume. Em comparação com o mesmo período de 2024, houve uma queda de 22%, quando foram compensados 54 milhões de cheques, mas que eram equivalentes a 236 bilhões de reais, segundo o sistema regulado pelo Banco Central. Isso mostra queda no número de transações em papel, mas aumento do valor médio das operações. Segundo a Febraban, o cheque ainda é muito utilizado por comerciantes para parcelamentos ou como forma de crédito e pagamento a fornecedores. A entidade revela que as empresas são responsáveis por mais da metade das folhas emitidas. A federação esclarece que, entre pessoa física, essa forma de pagamento ainda é mantida por oferecer melhores condições de pagamento, com desconto e prazo maiores, e pelo fato de não exigir limite de crédito disponível. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A safra brasileira de café será maior neste ano. Com a colheita encerrada em mais de 90% das plantações, a Conab fala em uma produção total de 55 milhões de sacas, alta de 1,8% na comparação com 2024, que foi ano de safra cheia. Acontece que o resultado do ano passado foi bastante prejudicado pelo clima quente e seco, que castigou os cafezais. Em 2025 serão 35 milhões de sacas do Arábica, queda de 11%, que será compensada por uma alta de 37% na produção de café Conilon, de 20 milhões de sacas. A safra brasileira de trigo será menor em 2025. A colheita esperada pela Conab é de 7.811.000 toneladas, 1% a menos que no ano passado. A tendência é de uma área de cultivo 16% menor, porém com um rendimento 19% maior, de 3 toneladas por hectare. A projeção, vale lembrar, já foi melhor e diminuiu ao longo das últimas semanas. Ela pode cair ainda mais após problemas climáticos, cujos impactos devem ser sentidos com o andamento da colheita. Depois de fechar agosto com alta de 5%, o preço do boi gordo se manteve firme nos primeiros dias de setembro no indicador CPEA-Exalc. O valor médio da arroba ficou em R$ 313. O Brasil vive a entre-safra da pecuária, quando a seca prejudica os pastos e a engorda dos animais, o que reduz a oferta. As exportações aquecidas também ajudam a explicar o aumento do preço do boi gordo. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Jornal Mari Campo. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Jair Bolsonaro pede ao STF autorização para realizar um procedimento na pele no próximo domingo, em um hospital de Brasília. Apenas para lembrar, o julgamento da trama golpista que envolve o ex-presidente em prisão domiciliar e outros 7 réus será retomado hoje e termina na sexta-feira.
Serasa promove nesta terça um dia de renegociação de dívidas, com até 99% de desconto. Participam da ação mais de 6 mil agências dos Correios e cerca de 1.600 empresas. Carnaval de Salvador se torna manifestação da cultura nacional. O reconhecimento foi sancionado pelo presidente Lula. Banco Central informa que vai divulgar ainda este mês as regras para o Pix parcelado. O mecanismo já é oferecido por várias instituições e a proposta é padronizar essa forma de pagamento. Hoje, pelas eliminatórias da Copa, rodada de número 18, tem Bolívia e Brasil, 8h30 da noite. A partida será no Estádio Municipal de El Alto, próximo a La Paz, e considerado o segundo mais alto do mundo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o Nordeste brasileiro indica a predominância de variação entre muitas e poucas nuvens nesta terça-feira. Porém, estão previstas chuvas em áreas de quase todos os estados. Para todo o território de Sergipe e de Alagoas, por exemplo, são esperadas chuvas isoladas. A mesma condição será notada da área central ao litoral de Pernambuco, em cidades como São Caetano. O mesmo quadro é registrado na Paraíba. No Rio Grande do Norte, as chuvas isoladas se concentram em uma pequena parte do litoral, onde estão situadas cidades como Pedro Velho. Já na Bahia, os acumulados estão previstos da área que liga o município de Jeremoabo a Ilhéus. Chuvas isoladas também serão notadas em áreas do oeste e do norte do Maranhão, em cidades como Zedoca e Bom Jardim. Já no Ceará e no Piauí, não deve chover. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Salvador. Já a máxima pode chegar a 38 em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. No norte do Brasil, a terça-feira será de chuva em áreas de todos os estados da região. Os acumulados mais intensos serão registrados na totalidade do estado de Roraima e do Amazonas. No Acre e no Amapá, são esperadas chuvas isoladas, principalmente mais ao oeste do estado amapaense, em cidades como Pedra Branca do Amapari e ao leste do Acre, em municípios como Epitáciolândia. O mesmo quadro será percebido do centro ao oeste de Rondônia, em cidades como Nova Mamoré e em uma pequena parte do norte tocantinense, onde estão situados municípios como Araguatins. Já no Pará, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Baixo Amazonas e em toda a faixa oeste do estado, em cidades como Itaituba e Juriti. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Rio Branco. A máxima deve chegar a 39 em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Maricampo. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o sul do Brasil indica que nesta terça-feira haverá chuva intensa em algumas áreas da região. No Paraná, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas em praticamente todo o estado. Em algumas áreas mais ao oeste da unidade da Federação, em cidades como Autônia e Guaíra, pode haver queda de granizo. Em Santa Catarina, o cenário é semelhante, com pancadas de chuva em quase todo o estado.
Os acumulados mais intensos serão percebidos também ao oeste, em municípios como Novo Horizonte e Formosa do Sul. Já no Rio Grande do Sul, a previsão aponta para a presença de chuva da parte central ao nordeste da unidade da federação. Em cidades como Campestre da Serra e Caxias do Sul, devem ser registradas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em Porto Alegre. A máxima deve chegar a 25 em Curitiba. A umidade relativa do ar varia entre 75% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta terça-feira indica que no sudeste brasileiro haverá chuva isolada em todo o estado do Rio de Janeiro. Essa condição será notada em áreas mais ao sul, como em Coatis e Rio Claro. No Espírito Santo, os acumulados serão notados sobretudo no período da tarde, do centro ao sul da unidade da federação, em municípios como Aracruz e Alegre. Na região, os acumulados mais intensos serão registrados nas áreas de Itapeva e Registro, em São Paulo, para onde estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Minas Gerais, deve chover apenas em algumas áreas de Juiz de Fora e Muriaé. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar a 35 no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. A terça-feira no centro-oeste brasileiro terá predominância de variação entre muitas e poucas nuvens. No Distrito Federal e em Goiás, haverá ainda a presença de névoa seca, sobretudo em cidades como Uruaçu e Goianésia. Em Mato Grosso do Sul, também há previsão de chuva isolada do centro ao oeste do estado, assim como pancadas de chuva e trovoadas isoladas mais ao sul. Já em Mato Grosso, prevalece a variação entre muitas e poucas nuvens, com chuva em algumas áreas do norte da unidade da federação, como em Apiacás e Aripuanã. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16 graus em Brasília. A máxima deve chegar a 38 em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 80%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral.
O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 9 de setembro de 2025, está entrando no ar mais um Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. O teste do olhinho é rápido, indolor e salva vidas, mas muita gente não sabe que ele precisa ser repetido várias vezes, até os 3 anos de idade. A presidente do 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, Luiz Alpiker, explica que além do exame realizado na maternidade, são necessários pelo menos 3 novos testes durante o primeiro ano de vida da criança. O exame serve como rastreio para doenças graves como catarata congênita, glaucoma e retinoblastoma, mas não identifica miopia, hipermetropia ou astigmatismo. A recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica é que entre 6 meses e 1 ano, a criança faça um exame oftalmológico completo, repetido novamente aos 3 anos. Esse exame consegue medir a acuidade visual, detectar estrabismo, avaliar o grau com a pupila dilatada e examinar a retina. A médica alerta que a maioria dos problemas de visão não apresenta sinais. Por isso, a rotina de consultas é essencial.
Esperar sintomas pode significar que a doença já está avançada. Pais e cuidadores devem manter o acompanhamento, mesmo que tudo pareça normal, reforça HopeCare. O cuidado precoce é fundamental para garantir que qualquer problema seja identificado e tratado a tempo. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias, mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere agora nesta terça-feira, hoje 9 de setembro de 2025. E o Brasil fecha sua participação nas eliminatórias nesta terça-feira contra a Bolívia em El Alto, onde a altitude de quase 4.000 metros será um desafio extra. O técnico Carlo Ancelotti admitiu que deve promover mudanças para poupar jogadores e adaptar a estratégia, já que o desgaste físico será maior. Casemiro, suspenso, dará lugar a Andrei Santos, enquanto Estevão, destaque contra o Chile, pode ser mantido entre os titulares. O jovem atacante, que se tornou o segundo mais jovem a marcar pela seleção depois de Pelé, vem chamando a atenção pela tranquilidade e maturidade. Ancelotti aproveitou a data FIFA para testar novos nomes e ampliar sua base de observação. Sem convocar Rodrigo e Vini Júnior, deu espaço a atletas menos badalados, como Douglas Santos e Luiz Henrique, que agradaram. Segundo o treinador, cerca de 70 jogadores estão sendo avaliados física, técnica e taticamente para definir a lista final da Copa do Mundo de 2026. A expectativa é que, contra a Bolívia, outros estreantes também recebam minutos, dando sequência ao processo de renovação e rodagem do grupo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novos destaques do mundo da bola. Mais esporte no seu rádio. Já já, fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando no seu rádio. A Patrícia Santos, de Curitiba, comprou um pacote de viagem e a agência cancelou tudo, alegando que o grupo não fechou. Querem devolver apenas parte do valor que ela pagou. Ela pergunta se isso está certo. Obrigado pela participação, viu, Patrícia? Não está correto, viu? De acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, se o serviço contratado não for prestado adequadamente, o consumidor pode escolher entre a execução completa do serviço, o abatimento proporcional ou a devolução integral do valor pago. A agência não pode ficar com parte do dinheiro só porque o grupo não fechou. Eles têm responsabilidade sobre o contrato feito com você, viu? Fica aí a dica, minha amiga Patrícia. Obrigado pela sua participação. Eu sou Kleber Salles, este foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Vamos lá que a gente tem muita coisa para conversar neste programa, principalmente sobre finanças. E aí, em plano de saúde, reserva financeira, qual é a melhor opção? Se você precisa organizar os seus investimentos em saúde, mas não sabe por onde começar, vem junto com a gente, hein? Você deve estar se perguntando, eu sei como um plano de saúde faz a diferença, mas como encaixar isso no meu orçamento? Vale a pena pagar um plano ou é melhor juntar dinheiro e usar quando o problema surgir? Bora, gente, vamos conversar sobre isso. A verdade é que não existe uma fórmula pronta, viu? Você vai precisar entender as suas necessidades, as suas dores, seu cenário financeiro e o que funciona melhor para a sua vida.
A conta básica deve partir do seguinte pensamento: se você precisar fazer uma cirurgia de emergência, quanto isso vai te custar? As variáveis são enormes e essa faixa de preço pode variar de 5 mil até 100 mil reais. E cá para nós, né? É impossível prever um acidente. Então, anota aí essas dicas práticas que vão te deixar mais perto do sonho do plano de saúde próprio. Vamos nessa, a gente continua batendo papo por aqui. Primeiro, você tem que pesquisar, né? Comparar preços e serviços de diferentes planos individuais e também os coletivos. Além disso, existem os cartões saúde, que podem ser uma opção mais acessível. A dica é: no site da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, você encontra um guia que compara preços e serviços de todos os planos individuais e coletivos disponíveis no país. Vai lá e dá um Google, tá? Segundo, você tem que entender as suas necessidades. Se faça algumas perguntas, como por exemplo, quais os hospitais mais próximos e que atendem às suas necessidades? Você tem alguma condição médica que exige acompanhamento? Com qual frequência você vai aos consultórios médicos? Você precisa incluir algum dependente no seu plano? A sua família tem histórico de alguma doença específica? Você precisa de cobertura em outros estados ou até mesmo no exterior? E tem mais, faça a sua selfie financeira, isso mesmo. É aí que você vai ver qual valor da mensalidade cabe no seu bolso e se você tem fôlego financeiro para arcar com mais gastos fixos sem entrar em dívidas, por exemplo, cheque especial, financiamentos ou quaisquer outros cenários capazes de tirar o seu sono, tá bom? Ah, e não esqueça da reserva de emergência. Uma coisa é garantir um convênio que cubra os seus serviços de saúde e outra bem diferente é fazer a sua reserva de emergência. Uma iniciativa não exclui a outra, tá bom? Elas, inclusive, vão andar bem juntinhas. Essas são as dicas de hoje para você. Espero que você tenha curtido e bora colocar tudo em prática, hein? Saúde para nós e dinheirinho também. Tchau! Dicas de economia. Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre coceira na pele. A médica dermatologista doutora Vivian Loureiro nos fala o que a pele diz sobre a sua saúde. Olá, ouvintes! Coceira constante pode ser mais do que um simples incômodo. Muitas vezes está associada a problemas dermatológicos, como pele seca, dermatite e urticária. No entanto, algumas condições internas podem causar coceira, tais como doenças renais, doenças hepáticas, doenças hematológicas, alterações da tireoide, HIV, infecções intestinais e até neoplasias, como linfoma. Se a pele estiver bem hidratada, sem lesões visíveis, mas a coceira persistir, é importante investigar. Consulte um médico para entender a causa e tratar adequadamente. Lembre-se, sua pele pode fornecer pistas valiosas sobre a sua saúde geral. Fique atento aos sinais e cuide bem do seu corpo. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. 4 municípios brasileiros estão com os repasses do Fundo de Participação dos Municípios bloqueados, segundo informações do Tesouro Nacional. A suspensão afeta as cidades de Brejetuba, no Espírito Santo, Guamaré, no Rio Grande do Norte, Torres, no Rio Grande do Sul e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Entre as cidades afetadas, Brejetuba tem cerca de 13 mil habitantes e deixaria de receber neste decêndio R$634 mil. No Rio Grande do Norte, Guamaré, com aproximadamente 16 mil habitantes, também está com os repasses suspensos desde julho.
No sul do país, Torres, famosa pelas praias e pelo turismo, tem cerca de 43 mil habitantes e deixará de receber mais de R$1.100.000 neste período. Já Cabo Frio, na região dos Lagos, com 238 mil habitantes, enfrenta o bloqueio mais antigo, desde janeiro de 2025, deixando de receber neste decêndio R$2.200.000. Mas afinal, por que os repasses do FPM são bloqueados? Segundo o Tesouro Nacional, os motivos podem incluir a ausência de pagamento da contribuição ao PASEP, dívidas com o INSS, débitos inscritos na dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou falta de prestação de contas no CIOPS, o Sistema de Informações sobre Saúde dos Municípios. E a falta dos recursos pode significar problemas para o município, explica Dalmo Palmeira, mestre em políticas públicas. Para o município, que é muito dependente de FPM, praticamente significa paralisação, do funcionamento das atividades básicas do município. Muitos municípios, a maior despesa é exatamente o pagamento pessoal. Então, o que ocorre, se isso se permanece durante algum tempo, é que vai atrasar a folha de pagamento. A reportagem entrou em contato com todas as prefeituras bloqueadas, mas até o fechamento desta edição, nenhum município respondeu. Os bloqueios, no entanto, são temporários. Assim que os municípios solucionam suas pendências, os repasses do FPM são retomados, garantindo recursos essenciais para a manutenção dos serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura. Para mais informações sobre os municípios bloqueados e os valores do FPM, acesse o portal Brasil 61. Reportagem Na primeira quadricemana de setembro, o índice de preços ao consumidor semanal medido pela Fundação Getúlio Vargas registrou queda de 0,20%. O resultado reforça a tendência de desaceleração da inflação depois das altas observadas em julho. O levantamento mostrou que 5 das 8 classes de despesa registraram acréscimos em suas taxas de variação. Na composição do índice, a habitação foi o destaque de baixa. Os grupos que apresentaram acréscimo nas suas taxas de variações foram educação, leitura e recreação, alimentação, transportes e vestuário. Segmentos como despesas diversas e saúde e cuidados pessoais apresentaram recuo em suas taxas, enquanto comunicação apresentou estabilidade. De acordo com o economista César Bergo, o movimento confirma que a inflação vem cedendo de forma gradual, mas em velocidade menor que no início do processo. Ele avalia que, apesar de pressões pontuais, os preços começam a se acomodar dentro de um certo controle. Isso mostra que a inflação, embora ela venha apresentando uma queda gradativa, ela está diminuindo a sua velocidade. Então isso pode ter um certo impacto nas próximas semanas, A gente vai verificando, mas o importante é que vem atingindo um patamar em que coloca os preços, de alguma forma, dentro de um certo controle. A expectativa é de que nas próximas semanas a inflação mantenha o ritmo de queda e até registre episódios de deflação, o que poderia ampliar o poder de compra das famílias até o fim do ano. Bergo destaca ainda que fatores externos, como as tarifas impostas pelos Estados Unidos, trouxeram impacto. Com relação à questão americana, o impacto foi grande, sobretudo em algumas capitais do Nordeste e também do Norte, que tiveram uma perda nas exportações, mas no Brasil como um todo o impacto não foi tão grande como se esperava. Mas, de todo modo, é ainda uma incógnita, é um peso grande no tocante às exportações brasileiras, em que a negociação, diplomacia, não está fazendo efeito, mas o Brasil tem conseguido novos mercados. O cenário político chama a atenção devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode influenciar a postura americana em relação às novas sanções comerciais contra o Brasil. No acumulado de 2025, o IPCS registra alta de 2,41% e em 12 meses, avanço de 2,90%, mantendo a inflação sob controle em meio às incertezas externas e internas. Reportagem Mariana Ramos. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Os casos de dengue e chikungunya entre 2015 e 2024 custaram 1,2 bilhão de reais
ao sistema de saúde brasileiro, segundo o estudo publicado na revista The Lancet Regional Health. Foram analisados mais de 13 milhões de casos de dengue e mais de 1,1 milhão de chikungunya, com milhares de hospitalizações em cada doença. O custo total incluiu internações em hospitais públicos e privados ao longo de quase uma década. De janeiro a agosto deste ano, o Brasil registrou mais de 1,5 milhão de casos prováveis de dengue, com 1.609 mortes confirmadas e 354 em investigação. A chikungunya teve quase 120 mil casos prováveis, 110 óbitos confirmados e 70 em apuração. Esses números mostram que, mesmo com campanhas de prevenção, as arboviroses continuam impactando o sistema de saúde e exigindo atenção constante da população. A pesquisa reforça a importância de medidas simples de prevenção, como eliminar água parada, manter telas e ralos protegidos e usar repelentes. O combate às doenças depende de ações coletivas e individuais para reduzir a propagação e, principalmente, salvar vidas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Lionel Scaloni pediu calma em relação ao futuro de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026. Em coletiva, nesta segunda-feira, o técnico da Argentina afirmou que o craque deve ser deixado tranquilo para decidir com tempo, destacando que qualquer escolha será respeitada. A declaração vem após Messi, de 38 anos, colocar em dúvida sua participação no torneio, citando as dificuldades físicas e a idade avançada. O camisa 10 marcou 2 gols na vitória sobre a Venezuela por 3-0, mas ponderou que disputar o Mundial aos 39 anos não seria o mais natural. Ele revelou que prefere jogar apenas quando está bem fisicamente, já que recentes lesões o afastaram de partidas pelo Inter Miami. Scaloni já confirmou que Messi não viaja para o último jogo das eliminatórias contra o Equador nesta terça-feira em Guayaquil. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques do mundo da bola. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. De volta com o nosso Hora do Consumidor por aqui. Agora a dúvida é do nosso ouvinte Rafael Lima, de Porto Alegre. Ele disse que o cartão de crédito dele veio com uma cobrança que ele não fez e o banco quer que ele pague. Ele pergunta se pode contestar. Olha, Rafael, o artigo 42 do CDC protege você nesse caso, viu? Não pode haver cobrança por algo que não foi adquirido pelo consumidor. Você tem direito à devolução do valor pago em dobro, caso já tenha pago, além de não precisar quitar o valor contestado até que a situação seja resolvida. Guarde todos os comprovantes e registre a reclamação no banco e, se necessário, no Procon, tá bom? Obrigado aí pela sua participação e a qualquer momento a gente traz mais uma dúvida de um ouvinte aqui do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O valor da saca de 60 quilos da soja abre com queda tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão teve recuo de 0,27% e a saca é negociada a R$ 134,75. Na segunda, a baixa foi de 0,21%, com a mercadoria cotada a R$ 140,82. O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,07% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.396,16, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.275,89. Os valores são do CEPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo.
mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. Encontrar tempo e disposição para se exercitar pode ser desafiador, mas é possível. Defina prioridades e estabeleça metas realistas. Reserve horários específicos para se exercitar e aproveite pequenos intervalos para se movimentar. Envolva-se em atividades físicas que você goste e encontre um parceiro de treino. Experimente diferentes formas de se exercitar e lembre-se de que qualquer exercício é melhor do que nenhum. Aumente gradualmente a intensidade dos treinos. Priorize o autocuidado e a sua saúde. Com determinação e organização, é possível encontrar tempo e disposição para se exercitar, melhorando a sua qualidade de vida. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. E aí, viajantes, vamos lá? Na Estrada começando, dicas de viagens comigo, Daniel Bitelo. Nosso roteiro de hoje é São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Deu origem a toda a região atualmente denominada Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo também é considerada uma cidade universitária, por sediar a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É conhecida principalmente pela sua noite, que conta com inúmeras casas noturnas que atraem público tanto da própria cidade quanto das cidades vizinhas. Dentro deste contexto, merecem destaque especial a Rua Independência ou Rua Grande, onde se concentram a maioria destas atividades e o centro comercial da cidade. No mês de julho, a cidade entra em festa para celebrar a imigração alemã e o aniversário da cidade. É a maior festa do Vale do Rio dos Sinos. Conheça São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Curtiu? Esse foi nosso Na Estrada de hoje. Na Estrada volta amanhã. A você, um forte abraço. Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. A terrível inflamação nas articulações não é motivo de preocupação somente em humanos. Os nossos amados pets, infelizmente, também não estão a salvo das dores e incômodos que a famosa doença traz. E assim como os humanos, engana-se quem acha que a artrite é exclusiva daqueles que já comemoraram mais aniversários. Apesar de predominar entre os mais velhos, o mal pode cometer cães e gatos adultos. Também os filhotes e principalmente os pets de grande porte. Você ouviu Mundo Pet. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos juntos nesta manhã, sempre levando até você o melhor da informação. Hoje, 9 de setembro, ano de 2025, vamos então com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de terça-feira para todo o Brasil. Cerca de 30 famílias ocupam o prédio da antiga Secretaria de Tributação em Natal. Cerca de 30 famílias que integram o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas ocupam, desde a madrugada do último domingo, o prédio da antiga Secretaria Municipal de Tributação de Natal, localizada na Praça do Estudante, na Cidade Alta. A ocupação integrou uma mobilização nacional que marcou o feriado da independência do Brasil, com invasões em 18 cidades de 15 estados do país. O prédio, pertencente ao FRN, e até o final da manhã da última segunda-feira, no caso ontem, não havia ocorrido nenhuma negociação sobre a permanência ou não das famílias no local. Justiça suspende terceirização das UPAs de Natal. A Justiça do Rio Grande do Norte determinou ontem a suspensão dos editais de convocação pública de número 01 de 2025, 02, 03 e 2004.
lançados pela Prefeitura de Natal para contratar organizações sociais de saúde com a finalidade de gerir as unidades de pronto atendimento UPAs dos bairros da Cidade Esperança, Potengi, Pajuçara e do Conjunto Satélite. O magistrado considerou que os documentos apresentados pela gestão municipal não comprovam de forma clara a vantajosidade da terceirização. Segundo a decisão, os estudos técnicos preliminares apresentados carecem de dados objetivos, indicadores mensuráveis ou metodologia de cálculo que sustentem a escolha pelo modelo de parceria com OSS. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje, você confere agora. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas o tempo fica firme. A mínima para hoje 23 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 66 e a máxima 91%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. Tábua de Marés, hoje terça-feira, 9 de setembro. Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h15 e o pôr do sol será às 17h20. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h59 e o seguinte pré-mar será às 17h15. A primeira baixa-mar será logo mais às 11h03 e a seguinte baixa-mar às 23h23. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro de 5h21. Teremos 12h04 de sol e o trânsito solar é às 11h17. Você conferiu o Tábua de Marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcílio. Bom dia, amigos da amada Rádio Maricampo. Bom dia, mulher atual. Bom dia para você que está pensando em se tornar um eletricista. Para se tornar um eletricista, é necessário concluir um curso livre ou técnico em eletrotécnica. A formação explora os fundamentos de eletricidade, instalação de sistemas elétricos, normas de segurança e utilização de ferramentas apropriadas. Quanto é o salário de um eletricista? Hoje, um eletricista ganha em média R$ 2.817,60 para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais, de acordo com pesquisa do portal Salário, junto a dados de 9.026 profissionais admitidos e desligados em todo o Brasil no regime CLT dos últimos 12 meses, divulgados pelo CAGED. Como posso começar a trabalhar como eletricista? Como trabalhar de eletricista autônomo? Tenha qualificação e capacitação profissional, tenha experiência na área, saiba fazer orçamentos, formalize seu trabalho, tenha um atendimento profissional, ofereça várias opções de pagamento, use equipamentos de segurança, utilize ferramentas de qualidade. Quanto custa a diária de um eletricista? Preço diário de eletricista pode custar em média R$ 600. Então, se seu serviço for demorar uma manhã para ficar pronto, o trabalho pode custar R$ 300, em média. Remuneração e reconhecimento. Agora, como autônomo, essa média varia entre R$ 4.000 ou R$ 7.500 ao mês. Viu a diferença? Eu estou agora falando do autônomo. Qual área da elétrica paga mais? No entanto, em geral, áreas como engenharia de sistemas de energia, engenharia de controle e automação e engenharia de telecomunicações tendem a oferecer remunerações mais altas. Engenharia de sistema de energia, este campo envolve planejamento, desenvolvimento e manutenção de sistemas de energia elétrica. Quanto custa um ponto de tomada? Para você ter uma noção, né? O custo médio pode variar entre R$ 50 a R$ 120 por ponto, dependendo do tipo e da complexidade da instalação. Análise dos custos para a instalação de chuveiros elétricos.
Em média, o valor cobrado por um eletricista para instalar um chuveiro pode oscilar entre 150 a 400, dependendo da região e da complexidade do trabalho necessário. Troca de lâmpada, altura média, ficaria por volta de R$ 18,00. Troca de lâmpada, altura acima de 5 metros, por volta de R$ 42,00. Troca de disjuntor, R$ 42,00. Instalação de ventilador, R$ 132,00. E aí, gostou das dicas? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os familiares e amigos. Principalmente aquele amigo que andou sondando com você, perguntando: menino, eu estou procurando uma nova ocupação. O que você acha de eletricista, hein? Pois é, repasse essas informações para ele, compartilha com ele. E continue com nossa programação aqui da Rádio Maricampo. E se você quer anunciar na Rádio Maricampo, você vai tratar no 849-8892-8196 com Mônica Ferreira. E agora você fica com ele, Marcílio Dantas. Obrigado, Mônica, e até a próxima. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, meu amigo Marcílio Dantas. Alô, ouvinte internauta, você que já está ligado e conectado no melhor jornal do Rádio Norte Rio Grandense, o Jornal da Maricampo. Hoje é terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Estamos chegando mais uma vez para trazermos notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte, meu caro Marcílio Dantas. Com a eliminação do América no último domingo para a equipe do Santa Cruz, a partida foi realizada no estádio Arena das Dunas, onde o Mecão empatou por 1-1. Com este resultado, o América está eliminado da Série D. E o que é pior, o sonho de ascender para a Série C ficou adiado para 2026. Então, com mais esta eliminação, acabaram as competições oficiais para as equipes potiguaras no ano de 2025. O ABC já havia sido rebaixado para a Série D, o Santa Cruz também já havia sido eliminado na Série D e no último domingo o América infelizmente não conseguiu reverter o resultado anterior diante do Santa Cruz Pernambucano e parou nas quartas de finais da Série C, da Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, no próximo ano, Marcílio, teremos América, ABC, Santa Cruz e Laguna na Série D do Campeonato Brasileiro. O ano que vem, a CBF cogita realizar a Série D com 96 equipes. 96 equipes, que ficará mais difícil ascender para a Série C. Mas agora, não adianta chorar o leite derramado, é juntar os cacos, observar os erros que aconteceram durante este ano 2025, e foram muitos, e se preparar para 2026. O América terá a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, o Campeonato Potiguar, onde lutará pelo tetracampeonato, e a Série D do Campeonato Brasileiro. O ABC, por sua vez, terá possivelmente a Copa do Brasil, o Campeonato Estadual e a Série D, já que ele foi rebaixado no ano de 2025, este ano que nós estamos vivendo, meu caro Marcílio Dantas. Então, no decorrer dos próximos programas, dos próximos jornais da Maricampo, nós iremos fazer a retrospectiva dos nossos representantes, principalmente ABC e América, nas Séries C e Série D, respectivamente. Não foi um ano legal para o futebol norte-rio-grandense. Devemos parar, raciocinar, como já disse, observar os erros, consertá-los, para que em 2026 o futebol potiguar, que já foi pujante no Nordeste, já foi grande, volte a crescer e tenha condições de lutar novamente, ficar em um lugar de destaque, não só no futebol nordestino, mas principalmente no futebol brasileiro. Meu caro Marcílio Dantas, foi tudo por hoje. Ficamos por aqui, mas prometemos voltar amanhã, quarta-feira, com a retrospectiva do ano do ABC no Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, enfim,
nas competições que o ABC disputou em 2025. Você ficará sabendo tudo isso no Jornal da Maricampo, amanhã, quarta-feira, meu caro Marcílio Dantas. Um abraço, um grande beijo no coração de nossos ouvintes e internautas. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, com notícia do futebol potiguar, o futebol de Série D. Para o Jornal da Maricampo, bom dia a todos, fica com Deus, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. E quem toma aquele cafezinho esperto nesta manhã conosco? O Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo do Prai, Cidinha do ABC lá em Angicos, Rubens, o homem do kit da construção, Cláudio Kleber, Lena Melo, Moisés Gondim, pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Flávio Alves, Sueli Bento, em Cidade Verde, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, na Princesa Isabel, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Wellington, Carlos Bota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo. Também conosco nesta manhã tomando cafezinho tem o Erison Mesquita, Deres Gley, Samuel, Maria, Divalins, Denise Lisboa, Gorete, Gunter Guedes, o trio Parada Federal, o Oscar Ribalta, grande Oscar, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, Marlos Silva, Josenildo Correia, José Ferreira e Francisca Brito, que são os pais da nossa amiga Mônica Ferreira, Romildo Freire, Luzia Félix em Santa Maria, André Ferreira lá em Felipe Camarão, Robson Silva, Adgilson Macedo, Sérgio Pastel, Delmo Ramos, Gi em Lajes Pintadas, Valquíria em Ser Rosado, Valéria Ferreira, alô Valéria, adoro, Luciana em São Gonçalo do Amarante e Elizabeth em Macaíba. Vamos agora servir o café. É hora de mexer o café. Um brinde ao nosso café matinal. Tá delícia. Tá delícia mesmo. E o cafezinho de hoje que o Marcos Brito preparou para todo mundo. Sabe o que é? Pedro Abacateiro? Não ria não. Olha só. Torradinhas com orégano e macaxeira com ovo. Ô homem, pra gostar de torradinhas com orégano e macaxeira com ovo, meu filho, cuidado. Nada contra, aliás, é uma delícia. Mas você colocou aí um prato cheio de macaxeira, meu filho. Você quer gostar de macaxeira? Que é uma delícia, né? Diga-se de passagem. Mas não exagera. Não exagera, Marcos Brito. Macaxeira com ovo frito é bom demais, não? E aquelas torradinhas com orégano, melhor ainda. Valquíria que gosta, né? Eita. Otávio Lamartine também gosta. Ricardo Fernandes, você gosta? Tá vendo aí o prato de Marcos Brito, né? É. 3 andares, meu amigo, só isso. Brito. Valéria, controle Marcos Brito. A Elizabeth disse que vai de torradinhas hoje com orégano. Ela está lá em Macaíba. Essa turma é demais. Gente, amanhã estaremos de volta. Vem aí, palavra de fé. E eu já fico por aqui, voltando amanhã, quarta-feira, em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço, fiquem na paz de Deus e até lá.
Comece bem, é uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de fé. E sim, tem dia que a gente precisa se lembrar de que não é obrigação carregar o mundo nas costas. A vida às vezes pesa não pelo que realmente precisamos suportar, mas é pelo tanto de expectativa, comparação e cobrança que a gente aceita sem perceber. Você quer agradar todo mundo? Dar conta de tudo? Ser perfeito em cada detalhe? E aí vem, claro, o esgotamento. A verdade é que o coração humano não foi feito para viver em sobrecarga. Foi feito para respirar, para sentir, para se renovar. E quando você entende que pode dizer não, que pode pausar, que pode se permitir ser humano, nasce um tipo de liberdade que nenhuma aprovação externa consegue dar. E é nessa hora que o coração encontra espaço para florescer, para sentir gratidão pelas coisas simples e para recuperar forças. Porque viver não é acumular peso, é aprender a caminhar leve. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.